Imagine ter em suas mãos o poder de influenciar alguém que sempre pareceu incontrolável. Aquela pessoa com traços narcisistas que domina conversas, manipula situações e raramente considera seus sentimentos ou necessidades. O que aconteceria se existisse um conjunto específico de técnicas psicológicas capaz de reverter completamente essa dinâmica? A verdade é que compreender a mente narcisista é como descobrir o código de um cofre aparentemente impenetrável. Por trás da fachada de superioridade e controle, existe um mapa emocional previsível que, quando decifrado corretamente, permite estabelecer uma influência surpreendente. Não se trata de manipulação negativa ou jogos mentais destrutivos, mas de estratégias baseadas em psicologia comportamental avançada que permitem estabelecer limites saudáveis e criar uma comunicação efetiva. Este texto revela métodos comprovados que transformarão completamente sua capacidade de interagir com personalidades narcisistas. Prepare-se para descobrir como a vulnerabilidade narcisista pode se tornar sua maior aliada na construção de relacionamentos mais equilibrados e respeitosos. Compreender a estrutura psicológica do narcisismo é o primeiro passo fundamental para estabelecer qualquer tipo de influência sobre uma personalidade narcisista. O narcisismo, muito além do simples egocentrismo, representa um complexo conjunto de características psicológicas que moldam profundamente a forma como estas pessoas percebem o mundo e interagem com os outros. No centro desta estrutura mental, encontra-se uma profunda insegurança, cuidadosamente mascarada por comportamentos de grandiosidade e busca incessante por admiração. O narcisista típico apresenta uma autoimagem extremamente frágil, construída como um castelo de cartas que necessita de constante validação externa para se manter erguido. Esta dependência emocional, embora raramente admitida, constitui o ponto central de vulnerabilidade que pode ser estrategicamente compreendido. Quando falamos sobre fazer um narcisista obedecer, não estamos propondo manipulação antiética, mas sim o estabelecimento de uma dinâmica relacional, onde seus comportamentos tóxicos não mais prevalecem. A psicologia moderna identifica diferentes tipos de narcisismo, cada um com suas particularidades. O narcisista grandioso exibe comportamentos mais explícitos de superioridade e arrogância, enquanto o narcisista vulnerável demonstra hipersensibilidade à crítica e maior propensão à vergonha. Compreender estas nuances é essencial para aplicar corretamente as estratégias que apresentaremos nos próximos capítulos. O mecanismo da oferta e retirada de validação representa o princípio básico para influenciar um narcisista. Este conceito, fundamentado na psicologia comportamental, estabelece que comportamentos reforçados tendem a se repetir, enquanto comportamentos não reforçados tendem a diminuir. No contexto do narcisismo, a validação funciona como o reforço mais poderoso possível, comparável ao efeito de substâncias psicoativas em pessoas com dependência química. Outro aspecto fundamental é compreender o conceito de suprimento narcísico, a constante necessidade de admiração, atenção e validação que alimenta o ego narcisista. Este suprimento pode vir de diversas fontes: elogios, reconhecimento social, poder, controle sobre outros, ou mesmo simples atenção. A pessoa com traços narcisistas desenvolve uma dependência quase fisiológica deste suprimento, e a privação do mesmo frequentemente desencadeia reações intensas, conhecidas como feridas narcísicas. A estrutura de pensamento do narcisista obedece a padrões previsíveis. Entre eles, destacam-se o pensamento dicotômico, tudo ou nada, a dificuldade em reconhecer as próprias falhas, a tendência a projetar nos outros suas características negativas e a constante necessidade de manter uma autoimagem idealizada. Estes padrões cognitivos criam pontos de acesso que, quando adequadamente compreendidos, permitem estabelecer considerável influência. O narcisismo também possui raízes evolutivas importantes. Do ponto de vista antropológico, certos traços narcisistas conferiram vantagens em ambientes competitivos ao longo da história humana, especialmente relacionados à conquista de status social e recursos. Compreender esta dimensão evolutiva nos ajuda a contextualizar o comportamento narcisista não como mera maldade,
mas como uma estratégia adaptativa disfuncional no contexto moderno. A neurociência contemporânea oferece perspectivas fascinantes sobre o cérebro narcisista. Estudos recentes utilizando neuroimagem revelam diferenças na ativação de áreas cerebrais relacionadas à empatia e processamento emocional. Este embasamento neurobiológico explica parcialmente a dificuldade que muitos narcisistas têm em responder a apelos emocionais convencionais, uma informação crucial quando buscamos estabelecer comunicação efetiva. No contexto relacional, o narcisista tende a estabelecer padrões previsíveis, idealização inicial seguida de desvalorização, uso de técnicas de manipulação como gaslighting e triangulação, e ciclos de abuso que alternam entre momentos de aparente afeto e períodos de hostilidade ou indiferença. Reconhecer estes padrões é essencial para interromper ciclos tóxicos e estabelecer limites saudáveis. Por fim, é importante ressaltar que nem todo comportamento narcisista configura o transtorno de personalidade narcisista clinicamente diagnosticado. Existem gradações importantes entre traços narcisistas comuns, presentes em maior ou menor grau em todos nós, e o transtorno propriamente dito. As estratégias que discutiremos são aplicáveis a todo o espectro, mas sua eficácia e implementação devem ser ajustadas conforme a intensidade dos traços presentes na pessoa com quem você interage. Para aprofundar nossa compreensão sobre como influenciar efetivamente uma pessoa com traços narcisistas, precisamos examinar detalhadamente os mecanismos psicológicos subjacentes que governam seu comportamento. O narcisismo, enquanto estrutura de personalidade, opera através de sistemas complexos de defesa psíquica que foram desenvolvidos, geralmente, durante fases críticas do desenvolvimento infantil. Estas defesas não são escolhas conscientes, mas padrões automáticos de resposta emocional que protegem o indivíduo de sentimentos insuportáveis de inadequação e vergonha. A teoria do apego oferece uma perspectiva valiosa neste contexto. Pesquisas indicam que muitas pessoas com traços narcisistas desenvolveram padrões de apego inseguro durante a infância, frequentemente do tipo ansioso ambivalente ou evitativo. Estas experiências precoces estabelecem modelos internos de trabalho que determinam como o indivíduo interpreta relacionamentos e processa emoções. O narcisista tipicamente oscila entre o medo intenso de abandono e o medo igualmente intenso de intimidade genuína, criando um padrão paradoxal de comportamento em relacionamentos. A estrutura do ego narcisista apresenta peculiaridades importantes. Diferentemente da personalidade saudável, onde existe integração entre aspectos positivos e negativos do self, o narcisista mantém uma divisão rígida. O self grandioso é conscientemente cultivado e exibido, enquanto o self vulnerável permanece dissociado e protegido a todo custo. Esta dissociação explica por que abordagens diretas raramente funcionam. Elas tendem a atingir apenas a camada superficial da personalidade narcisista. O conceito de economia emocional narcisista merece atenção especial. Neste sistema interno, a admissão de erros, vulnerabilidades ou dependência emocional representa um custo psíquico insuportavelmente alto. Cada interação social é inconscientemente avaliada em termos de ganhos e perdas para o status e a autoimagem. Quando propomos fazer um narcisista obedecer, estamos essencialmente reestruturando esta economia emocional para criar situações onde a cooperação represente o menor custo psíquico para ele. Os mecanismos de defesa predominantes no narcisismo incluem projeção, negação, racionalização e formação reativa. A projeção permite atribuir a outros os aspectos indesejados de si mesmo. A negação evita o confronto com realidades dolorosas. A racionalização justifica comportamentos inadequados. E a formação reativa transforma sentimentos inaceitáveis em seus opostos manifestos. Reconhecer estes mecanismos em ação proporciona vantagem estratégica nas interações. A fenomenologia da experiência narcisista, como o mundo é subjetivamente vivenciado pelo narcisista, raramente é discutida, mas oferece insights fundamentais. Internamente, muitas pessoas com traços narcisistas experimentam estados emocionais intensamente dolorosos, incluindo vergonha crônica, vazio existencial
e terror do aniquilamento psíquico. A grandiosidade serve como defesa contra estes estados internos intoleráveis. Esta compreensão nos permite contextualizar comportamentos aparentemente irracionais ou hostis. Os estudos sobre teoria da mente revelam outro aspecto crucial. Muitos narcisistas apresentam dificuldades específicas em mentalizar estados emocionais complexos, tanto próprios quanto alheios. Esta limitação cognitiva emocional explica parcialmente a reduzida capacidade empática e a tendência a objetificar relacionamentos. Estratégias eficazes precisam contornar, não confrontar diretamente, esta limitação. As dinâmicas de poder constituem o núcleo das interações narcisistas. A percepção constante de ameaças hierárquicas e a necessidade de estabelecer dominância psicológica explicam comportamentos como desvalorização, competição e sabotagem relacional. Quando o narcisista sente seu status ameaçado, mobiliza recursos psíquicos consideráveis para restaurar a hierarquia percebida. Este padrão pode ser estrategicamente redirecionado para promover comportamentos cooperativos. A linguagem e comunicação narcisista seguem padrões distintivos que incluem uso estratégico de ambiguidade, retórica grandiosa, reivindicação de exclusividade em experiências comuns e alternância entre intimidade excessiva e distanciamento. Adaptar nossa comunicação para navegar estes padrões é essencial para estabelecer influência efetiva. O narcisismo manifesta-se diferentemente conforme fatores culturais e de gênero. Em sociedades individualistas, tende a expressar-se através de grandiosidade explícita e busca de unicidade, enquanto em contextos coletivistas pode manifestar-se como perfeccionismo extremo ou busca de status dentro das normas grupais. Similarmente, condicionamentos de gênero influenciam como os traços narcisistas se expressam, com padrões diferentes frequentemente observados entre homens e mulheres. As relações objetais no narcisismo, como o indivíduo internamente representa e se relaciona com outros, caracterizam-se pela dificuldade em manter representações estáveis e integradas das pessoas significativas. Isto explica a tendência à idealização seguida de desvalorização abrupta. Compreender esta instabilidade nas representações mentais permite antecipar mudanças aparentemente inexplicáveis no comportamento narcisista. Finalmente, é fundamental considerar o papel do trauma no desenvolvimento da personalidade narcisista. Contrariamente à crença popular de que o narcisismo resulta exclusivamente de superindulgência parental, pesquisas contemporâneas apontam para experiências traumáticas precoces, incluindo negligência emocional sutil, como fatores etiológicos significativos. Esta perspectiva baseada no trauma permite uma abordagem mais compassiva e eficaz nas interações com personalidades narcisistas. Interagir com personalidades narcisistas apresenta desafios singulares que frequentemente levam à frustração, desgaste emocional e ciclos de conflito aparentemente intermináveis. Antes de implementar estratégias eficazes, é crucial reconhecer os principais obstáculos que surgem neste processo, bem como compreender por que abordagens convencionais tendem a falhar repetidamente. Estes desafios não são apenas práticos, mas também emocionais e psicológicos, exigindo preparação adequada. O primeiro e mais fundamental obstáculo é a resistência intrínseca do narcisista à influência externa percebida. A personalidade narcisista desenvolve mecanismos sofisticados para manter a ilusão de controle absoluto, interpretando qualquer tentativa explícita de influência como ameaça direta à sua autonomia. Paradoxalmente, quanto mais diretamente você tenta exercer influência, maior será a resistência encontrada. Esta dinâmica contraintuitiva explica por que abordagens diretas, apelos racionais ou confrontações abertas raramente produzem os resultados desejados. A distorção perceptiva representa outro desafio significativo. O narcisista frequentemente reinterpreta a realidade para preservar sua autoimagem idealizada, reconfigurando eventos e interações através de um filtro que sistematicamente distorce informações ameaçadoras. Esta característica torna extremamente difícil estabelecer um terreno comum factual para discussões produtivas. Aquilo que parece óbvio e indiscutível para você pode ser completamente negado ou reinterpretado pelo narcisista, criando uma sensação desconcertante de realidades paralelas.
A dinâmica de inversão da vítima constitui um padrão particularmente desgastante. Mesmo quando claramente responsável por comportamentos prejudiciais, o narcisista frequentemente consegue reposicionar-se como vítima da situação, transferindo a culpa para os outros. Esta inversão de papéis ocorre com tal convicção que pode gerar dúvida até mesmo em observadores externos, levando a um tipo específico de confusão emocional, muitas vezes referido como loucura induzida. O desgaste psicológico cumulativo representa um desafio frequentemente subestimado. Interações prolongadas com personalidades narcisistas tendem a produzir efeitos erosivos na autoconfiança, clareza cognitiva e estabilidade emocional. Este desgaste compromete progressivamente sua capacidade de implementar estratégias eficazes, criando um ciclo negativo onde quanto mais você precisa de recursos psicológicos para lidar com a situação, menos disponíveis eles se tornam. A manipulação emocional sofisticada constitui outro obstáculo significativo. Muitos narcisistas desenvolvem habilidade excepcional em identificar vulnerabilidades emocionais específicas e utilizá-las estrategicamente. Esta capacidade permite que eles atinjam precisamente os pontos mais sensíveis durante conflitos, desencadeando respostas emocionais que comprometem sua capacidade de manter posicionamento firme e consistente. A intermitência comportamental, alternância imprevisível entre momentos de aparente razoabilidade e períodos de hostilidade intensa, cria um padrão de reforço intermitente particularmente difícil de resistir psicologicamente. Este padrão estabelece um tipo de dependência emocional semelhante ao observado em jogos de azar, onde a imprevisibilidade da recompensa fortalece, paradoxalmente, o comportamento de busca pela mesma. O fenômeno da triangulação representa outro desafio complexo. O narcisista frequentemente introduz terceiros na dinâmica relacional, seja diretamente através de comparações explícitas, seja indiretamente através de alianças estratégicas. Esta triangulação serve múltiplos propósitos: diluir a responsabilidade, criar competição por sua aprovação e estabelecer uma rede de validação alternativa quando você estabelece limites. A escalada retaliatória constitui um risco significativo quando estratégias são implementadas inadequadamente. Muitas pessoas com traços narcisistas respondem a percepções de desafio com intensificação desproporcional do conflito, mobilizando recursos consideráveis para restabelecer dominância percebida. Esta tendência à escalada pode transformar pequenos desentendimentos em conflitos extremamente destrutivos, especialmente em contextos onde existem desequilíbrios de poder institucional ou social. A memória seletiva representa um obstáculo particularmente frustrante. O narcisista frequentemente demonstra a capacidade impressionante de recordar detalhadamente falhas alheias, enquanto apresenta amnésia conveniente para seus próprios comportamentos problemáticos. Esta seletividade mnêmica dificulta estabelecer acordos baseados em histórico compartilhado, pois as versões dos eventos raramente convergem. O mecanismo de projeção maciça cria situações onde você se vê acusado precisamente dos comportamentos que o narcisista está manifestando. Esta inversão projetiva gera confusão substancial e frequentemente desvia a interação para a defensividade improdutiva. Reconhecer a projeção em tempo real, sem reagir defensivamente a ela, representa um desafio considerável, mesmo para profissionais experientes. A resistência à terapia ou aconselhamento constitui um obstáculo significativo para a resolução construtiva de conflitos. A personalidade narcisista tipicamente percebe a sugestão de ajuda profissional como acusação implícita de inadequação, resultando em rejeição categórica, ou, alternativamente, participação superficial, sem engajamento genuíno no processo. O isolamento social progressivo frequentemente acompanha relacionamentos com narcisistas, limitando seu acesso a perspectivas externas e suporte emocional. Este isolamento, muitas vezes ativamente promovido pelo narcisista, reduz drasticamente sua capacidade de implementar mudanças efetivas na dinâmica relacional. O desequilíbrio fundamental na economia emocional representa talvez o maior desafio. Enquanto você busca conexão autêntica, reciprocidade e resolução construtiva, o narcisista frequentemente prioriza controle,
validação unilateral e preservação hierárquica. Esta incompatibilidade básica de objetivos relacionais cria situações onde esforços bem-intencionados produzem resultados paradoxais ou contraproducentes. Superar estes obstáculos requer não apenas técnicas específicas, mas também preparação psicológica adequada, clareza quanto aos próprios limites e expectativas realistas sobre o que pode ser efetivamente alcançado em diferentes contextos relacionais com personalidades narcisistas. Após compreender os fundamentos do narcisismo e os desafios inerentes às interações com personalidades narcisistas, podemos agora explorar estratégias específicas que permitem estabelecer influência efetiva. Estas abordagens são fundamentadas em princípios de psicologia comportamental, dinâmica relacional e comunicação estratégica, oferecendo ferramentas práticas para situações reais. É importante ressaltar que estas estratégias não visam manipulação antiética, mas sim o estabelecimento de interações mais saudáveis e equilibradas. A técnica do espelhamento validativo representa um ponto de partida poderoso. Esta abordagem consiste em refletir seletivamente aspectos da autoimagem idealizada do narcisista, validando elementos positivos genuínos, enquanto estabelece gradualmente novos parâmetros de interação. O espelhamento cria uma ponte de rapport psicológico que reduz resistências iniciais e abre espaço para a influência subsequente. Por exemplo, reconhecer sinceramente habilidades ou realizações legítimas antes de introduzir expectativas de reciprocidade. A comunicação não complementar oferece uma estratégia sofisticada para interromper padrões disfuncionais. Tradicionalmente, comportamentos dominantes eliciam respostas submissas, e comportamentos vitimizados provocam respostas salvadoras. Ao romper conscientemente estes padrões complementares, respondendo com calma assertiva a provocações, ou com limites claros a tentativas de vitimização, você desestabiliza produtivamente a dinâmica habitual, criando oportunidade para novos padrões interacionais. O princípio da escassez estratégica utiliza uma característica fundamental da psicologia narcisista: a valorização desproporcional daquilo que é percebido como exclusivo, difícil de obter ou em risco de perda. Implementar cuidadosamente elementos de escassez em sua disponibilidade emocional, tempo e validação pode transformar radicalmente a dinâmica relacional. Esta técnica deve ser aplicada gradualmente e sem manipulação, baseando-se no estabelecimento genuíno de limites saudáveis. A abordagem dos custos-benefícios recalibrados explora a tendência narcisista de avaliar interações em termos de ganhos e perdas para o ego. Ao modificar sistematicamente as consequências associadas a diferentes comportamentos, aumentando benefícios para interações construtivas e introduzindo custos proporcionais para comportamentos tóxicos, você reestrutura a economia emocional que motiva escolhas comportamentais. Esta recalibração deve ocorrer consistentemente ao longo do tempo para estabelecer novas expectativas. A técnica do redirecionamento valorativo identifica valores genuínos que o narcisista afirma prezar, como lealdade, excelência ou honestidade, e estabelece conexões explícitas entre estes valores e os comportamentos desejados. Esta estratégia contorna resistências diretas ao alinhar as mudanças comportamentais com a autoimagem idealizada, permitindo que o narcisista perceba a cooperação como expressão de suas qualidades positivas, não como submissão. A comunicação paradoxal representa uma abordagem avançada para situações onde estratégias convencionais encontram resistência intensa. Esta técnica utiliza formulações que dissolvem oposições binárias típicas do pensamento narcisista, criando possibilidades psicológicas não anteriormente consideradas. Por exemplo, enquadrar uma concessão como demonstração de força e segurança pessoal, não como fraqueza, abrindo caminhos alternativos para a resolução de impasses. O agendamento intermitente de reforço positivo estabelece um padrão onde comportamentos construtivos recebem validação significativa, porém em esquema variável, não previsível ou contínuo. Esta abordagem maximiza o impacto motivacional do reforço, enquanto evita a habituação ou depressão de seu valor percebido. Implementada corretamente, esta técnica gera motivação intrínseca para a manutenção dos comportamentos desejados. A metacomunicação estruturada permite abordar padrões problemáticos
sem ativar defesas narcisistas intensas. Esta estratégia envolve comentar o processo comunicativo em si, não o conteúdo específico, criando distância psicológica que facilita a reflexão sem percepção de ataque pessoal. Por exemplo, percebo que quando este assunto surge, nossa comunicação segue um padrão específico que não tem sido produtivo para nenhum de nós. A técnica das consequências naturais visíveis estabelece conexões claras entre comportamentos específicos e seus resultados inevitáveis, permitindo que o narcisista perceba as repercussões de suas ações sem que você precise impor punições ativas. Esta abordagem reduz significativamente a percepção de controle externo, minimizando resistências defensivas enquanto promove aprendizado experiencial. O princípio da aliança seletiva identifica objetivos genuinamente compartilhados e estabelece colaboração estratégica nestes domínios específicos, construindo gradualmente experiências de cooperação bem-sucedida. Esta abordagem aproveita a motivação orientada a objetivos frequentemente presente em personalidades narcisistas, redirecionando-a para estabelecer novos padrões relacionais mais construtivos. A técnica do contraste contextual utiliza comparações implícitas para destacar benefícios de interações construtivas. Esta abordagem não antagoniza diretamente o narcisista, mas cria situações onde ele pode experienciar e comparar diferentes dinâmicas relacionais, chegando às suas próprias conclusões sobre quais padrões oferecem maior benefício psicológico e prático. A comunicação bifásica separa estrategicamente o momento da influência do momento da implementação comportamental, permitindo que o narcisista integre novas ideias sem percepção de pressão imediata. Esta separação temporal reduz resistências defensivas e permite processamento interno que frequentemente resulta em maior receptividade subsequente. O princípio da autonomia preservada enquadra mudanças comportamentais como escolhas independentes alinhadas com valores e interesses do próprio narcisista, não como concessões a demandas externas. Esta abordagem respeita a necessidade fundamental de preservação da percepção de autonomia, facilitando cooperação sem ameaçar a autoimagem. A técnica do questionamento socrático indireto utiliza perguntas cuidadosamente formuladas que promovem reflexão sem confrontação direta. Esta abordagem permite que o narcisista reconsidere perspectivas e comportamentos através de processo aparentemente autodirecionado, reduzindo resistências associadas a críticas percebidas. Finalmente, a implementação destas estratégias deve ser guiada por princípios fundamentais de consistência, gradualismo e reciprocidade. Mudanças abruptas ou extremas frequentemente provocam resistência intensa ou retaliação, enquanto abordagens graduais permitem adaptação progressiva e incorporação estável de novos padrões interacionais com personalidades narcisistas. A aplicação prática das estratégias apresentadas pode ser melhor compreendida através de casos reais, onde a implementação consciente destas técnicas transformou dinamicamente relacionamentos com personalidades narcisistas. Estes casos, apresentados com detalhes modificados para preservar confidencialidade, ilustram como princípios teóricos se traduzem em resultados tangíveis em diferentes contextos relacionais. O caso de Mariana e seu chefe executivo demonstra a eficácia da técnica do espelhamento validativo, combinada com o estabelecimento gradual de limites. Como assistente executiva de um CEO com fortes traços narcisistas, Mariana enfrentava explosões frequentes, demandas irrazoáveis e desvalorização constante de seu trabalho. Inicialmente, tentou abordagens convencionais, explicações racionais, apelos emocionais e confrontos diretos, todas sem sucesso. Após compreender a dinâmica narcisista subjacente, implementou uma estratégia sistemática. Mariana começou validando genuinamente aspectos competentes da liderança de seu chefe, especialmente em momentos não conflituosos. Simultaneamente, introduziu limites profissionais de forma gradual, enquadrando-os como meios para aumentar sua eficiência em servi-lo. Por exemplo, estabeleceu horários específicos para demandas não emergenciais, apresentando esta estrutura como forma de priorizar adequadamente os projetos mais importantes. Em 6 meses, a dinâmica transformou-se significativamente.
Seu chefe passou a respeitar os limites estabelecidos e demonstrar reconhecimento mais consistente por suas contribuições. O relacionamento entre Paulo e seu pai narcisista ilustra a eficácia da técnica do redirecionamento valorativo. Durante décadas, Paulo tentou obter aprovação através de conquistas acadêmicas e profissionais, encontrando apenas críticas e comparações desfavoráveis. Após múltiplas tentativas frustradas de conexão emocional, implementou uma abordagem fundamentalmente diferente baseada na identificação de valores centrais que seu pai afirmava prezar, especificamente independência e autossuficiência. Paulo começou a enquadrar seu distanciamento emocional, não como rejeição, mas como demonstração destes valores específicos. Em vez de buscar validação, passou a comunicar suas decisões como fatos consumados, ocasionalmente solicitando conselhos em áreas onde seu pai possuía experiência genuína. Esta reconfiguração da dinâmica permitiu que seu pai experimentasse a relação como troca entre iguais, não como competição hierárquica. Gradualmente, desenvolveram uma relação menos intensa, mas significativamente mais respeitosa, com redução dramática de conflitos e maior autenticidade nas interações. O caso de Cláudia e sua amiga de longa data com traços narcisistas demonstra a eficácia da abordagem dos custos-benefícios recalibrados. Durante anos, Cláudia tolerou comportamentos como cancelamentos de última hora, monopolização de conversas e críticas veladas, temendo perder a amizade. Após reconhecer o padrão disfuncional, implementou mudanças graduais mais consistentes na dinâmica relacional. Cláudia começou respondendo seletivamente a mensagens, priorizando aquelas com conteúdo reciprocamente engajado e demorando progressivamente mais para responder a comunicações autocentradas. Simultaneamente, oferecia reforço positivo imediato e significativo, quando sua amiga demonstrava comportamentos considerados, elogios específicos, expressões de gratidão e disponibilidade aumentada. Em aproximadamente 4 meses, sua amiga começou a demonstrar maior interesse em suas experiências e redução significativa em comportamentos autocentrados, estabelecendo uma reciprocidade previamente ausente. O relacionamento entre André e seu cônjuge narcisista ilustra a implementação bem-sucedida da técnica da escassez estratégica. Após anos em dinâmica onde qualquer disponibilidade emocional era tomada como garantida, enquanto demonstrações de independência provocavam crises, André implementou mudanças graduais, mas consistentes. Começou dedicando tempo regular a atividades independentes, inicialmente provocando resistência significativa. Manteve-se consistente, sempre retornando com engajamento genuíno, mas preservando firmemente seu espaço pessoal. Simultaneamente, tornou suas demonstrações de afeto mais qualitativas e menos previsíveis, não menos frequentes, mas mais variadas e espontâneas. Em aproximadamente 8 meses, seu cônjuge demonstrava valorização significativamente maior por momentos compartilhados e capacidade crescente de respeitar limites pessoais. O caso de Teresa e sua sogra narcisista demonstra a eficácia da comunicação não complementar. Durante anos, Teresa alternava entre submissão relutante e confrontos explosivos, ambas abordagens resultando em deterioração relacional. Após compreender a dinâmica subjacente, implementou consistentemente respostas não complementares, mantendo calma assertiva frente a provocações e oferecendo validação limitada, mas genuína quando apropriado. Particularmente eficaz foi sua recusa em participar da dinâmica de triangulação familiar, respondendo a tentativas de fomentar competição entre familiares com afirmações neutras que dissolviam o potencial conflito. Em aproximadamente 1 ano, a relação transformou-se significativamente, com redução drástica em tentativas de manipulação e estabelecimento de interações mais diretas e menos carregadas emocionalmente. O relacionamento entre Rodrigo e seu irmão com traços narcisistas demonstra a implementação bem-sucedida da técnica das consequências naturais visíveis. Após décadas de dinâmica onde assumia responsabilidades financeiras e práticas quando seu irmão falhava em cumpri-las, Rodrigo implementou uma política consistente de não resgate, comunicada claramente e sem hostilidade. Quando seu irmão enfrentou consequências naturais de decisões impulsivas, como dificuldades financeiras resultantes de gastos excessivos,
Rodrigo ofereceu apoio emocional sem intervenção prática. Esta abordagem inicialmente intensificou tentativas de manipulação, mas sua consistência eventualmente levou a mudanças comportamentais significativas, com seu irmão demonstrando progressivamente maior responsabilidade e menor expectativa de resgate. O caso de Camila e sua colega narcisista ilustra a eficácia do princípio da aliança seletiva. Em ambiente corporativo altamente competitivo, transformou uma relação antagonística em colaboração produtiva, identificando projetos específicos onde ambas beneficiariam-se de cooperação. Ao focar inicialmente em objetivos compartilhados claramente definidos, estabeleceu experiências de sucesso colaborativo que gradualmente expandiram-se para outros domínios profissionais. Particularmente eficaz foi sua estratégia de atribuir crédito generosamente em sucessos compartilhados, enquanto mantendo limites claros em responsabilidades individuais. Esta abordagem permitiu que sua colega experimentasse os benefícios tangíveis da cooperação sem ameaça percebida à sua autoimagem profissional. O relacionamento entre Felipe e seu sócio com traços narcisistas demonstra a implementação bem-sucedida da técnica do questionamento socrático indireto. Em vez de confrontar diretamente decisões problemáticas, Felipe desenvolveu habilidade em formular perguntas que estimulavam reflexão sem provocar defensividade. Como você acha que o cliente interpretará esta abordagem? Ou, quais critérios você considerou ao estabelecer este prazo? Esta técnica permitiu que seu sócio reconsiderasse posições sem percepção de crítica externa, frequentemente chegando independentemente a conclusões mais equilibradas. Ao longo de aproximadamente 2 anos, esta abordagem não apenas melhorou decisões específicas, mas desenvolveu maior capacidade reflexiva em seu sócio, transformando significativamente a dinâmica da parceria. Estes casos demonstram princípios fundamentais para sucesso na implementação destas estratégias: consistência na aplicação, expectativas realistas quanto ao ritmo de mudança, adaptação flexível às respostas obtidas e manutenção de integridade pessoal durante todo o processo. Particularmente importante é a observação de que transformações significativas raramente ocorrem abruptamente, mas através de mudanças incrementais sustentadas ao longo do tempo. Transformar o conhecimento teórico em aplicação prática requer abordagem estruturada e adaptação estratégica às circunstâncias específicas de sua interação com personalidades narcisistas. Este capítulo apresenta um roteiro detalhado para a implementação efetiva das estratégias discutidas, considerando diferentes contextos relacionais e níveis de intensidade de traços narcisistas. A implementação bem-sucedida depende não apenas das técnicas utilizadas, mas também de preparação psicológica adequada e expectativas realistas. O primeiro passo crucial envolve a avaliação precisa da situação atual. Antes de implementar qualquer estratégia, dedique tempo à observação sistemática dos padrões comportamentais presentes, identificando gatilhos específicos para reações narcisistas, temas recorrentes nos conflitos e dinâmicas previsíveis nas interações. Mantenha um registro discreto destes padrões durante pelo menos 2 semanas, anotando não apenas comportamentos manifestos, mas também suas próprias respostas emocionais e comportamentais. Realize análise honesta dos seus próprios padrões reativos. Muitas interações com narcisistas estabelecem-se como ciclos de gatilho-resposta, onde ambas partes contribuem inconscientemente para a perpetuação da dinâmica disfuncional. Identificar seus pontos de vulnerabilidade emocional e respostas automáticas permite interromper este ciclo no ponto onde você mantém maior controle, suas próprias reações. Esta autoavaliação não implica culpabilização, mas estabelece fundamento para a mudança efetiva. Desenvolva a preparação psicológica adequada antes de implementar mudanças significativas. Interações com personalidades narcisistas frequentemente provocam respostas emocionais intensas que comprometem sua capacidade de manter consistência estratégica. Técnicas específicas como respiração controlada, ancoragem cognitiva e distanciamento psicológico momentâneo devem ser praticadas antecipadamente para utilização durante interações desafiadoras. Estabeleça claramente seus objetivos e limites não negociáveis. A implementação eficaz
requer distinção entre comportamentos que você está disposto a tolerar temporariamente durante o processo de transformação relacional e aqueles que constituem violações inaceitáveis de limites pessoais fundamentais. Esta clareza interna previne derivas graduais em seus padrões aceitáveis de tratamento. Desenvolva sistema de suporte apropriado antes de iniciar mudanças significativas. As transformações em dinâmicas estabelecidas com narcisistas frequentemente desencadeiam períodos de intensificação comportamental antes de eventual melhoria. Ter acesso a perspectivas externas equilibradas, seja através de amigos confiáveis, familiares ou profissionais de saúde mental, proporciona estabilização crucial durante estes períodos desafiadores. Implemente as mudanças gradualmente, começando com modificações sutis em áreas de menor investimento emocional para ambas partes. Esta abordagem incremental permite que o narcisista adapte-se progressivamente a novos padrões interacionais, sem percepção de ameaça catastrófica à relação ou sua autoimagem. Mudanças abruptas e extensas tipicamente provocam resistência proporcional ou retaliação significativa. Utilize inicialmente a técnica do espelhamento validativo para estabelecer rapport psicológico antes de introduzir limites mais substantivos. Identificar e reconhecer genuinamente qualidades positivas reais cria fundamento relacional que suporta a implementação subsequente de estratégias mais desafiadoras. Esta validação deve ser autêntica, específica e oferecida em momentos não conflituosos para máxima eficácia. Introduza a técnica do redirecionamento valorativo, conectando explicitamente valores que o narcisista afirma prezar com comportamentos específicos que você deseja encorajar. Esta abordagem permite enquadrar mudanças comportamentais como expressões de qualidades positivas, já integradas à autoimagem do narcisista, reduzindo percepção de imposição externa. Implemente consistentemente o princípio da escassez estratégica, estabelecendo gradualmente limites saudáveis em sua disponibilidade emocional e tempo. Esta implementação deve ocorrer sem hostilidade ou ultimatos, simplesmente como expressão natural de suas necessidades legítimas. A consistência absoluta nesta aplicação é crucial. Exceções ocasionais reforçam padrões problemáticos mais intensamente que implementação constante jamais poderia estabelecê-los. Utilize a comunicação não complementar para interromper ciclos disfuncionais estabelecidos. Identifique seus padrões reativos típicos: submissão, contra-ataque, justificação excessiva. E conscientemente, substitua-os por respostas que quebram o ciclo previsível. Esta técnica requer prática significativa para a implementação fluida em momentos emocionalmente carregados. Aplique a técnica da metacomunicação estruturada quando padrões problemáticos emergirem, comentando o processo comunicativo sem atribuição de culpa. Formulações como: notei que quando este assunto surge, tendemos a entrar em um padrão específico, permitem discussão de dinâmicas disfuncionais com menor ativação defensiva que abordagens acusatórias. Implemente cuidadosamente a abordagem dos custos-benefícios recalibrados, modificando sistematicamente as consequências associadas a diferentes comportamentos. Ofereça consistentemente benefícios significativos para interações construtivas: atenção genuína, disponibilidade emocional, cooperação prática, enquanto estabelece consequências proporcionais para comportamentos problemáticos. Utilize o princípio da aliança seletiva para estabelecer experiências de cooperação bem-sucedida em domínios específicos, onde objetivos genuinamente convergem. Estas experiências positivas compartilhadas criam fundamento para a expansão gradual de interações construtivas para outras áreas relacionais. Implemente a técnica do questionamento socrático indireto quando surgirem perspectivas ou comportamentos problemáticos, utilizando perguntas cuidadosamente formuladas que promovam reflexão sem percepção de crítica. Esta abordagem permite que o narcisista reconsidere posições através de processo aparentemente autodirecionado. Estabeleça sistema consistente de agendamento intermitente de reforço positivo, oferecendo validação significativa para comportamentos construtivos em padrão variável. Esta técnica maximiza o impacto motivacional, enquanto preserva o valor percebido do reforço ao longo do tempo. Monitore cuidadosamente resultados e adapte estratégias conforme necessário. Documentar regularmente mudanças observadas, tanto positivas quanto negativas,
permite ajustes incrementais baseados em evidência concreta, não apenas impressões subjetivas. Esta avaliação contínua previne tanto o abandono prematuro de estratégias eficazes quanto persistência em abordagens contraproducentes. Estabeleça expectativas realistas quanto ao ritmo e extensão das mudanças possíveis. Transformações em dinâmicas estabelecidas com personalidades narcisistas tipicamente ocorrem gradualmente, com períodos de progresso significativo alternando com aparentes regressões. Compreender esta natureza não linear previne desmotivação durante fases de platô ou retrocesso temporário. Mantenha a perspectiva equilibrada sobre o que constitui sucesso em diferentes contextos relacionais. Dependendo da intensidade dos traços narcisistas presentes e da natureza específica da relação, os objetivos realistas podem variar significativamente, desde transformação substancial em relacionamentos com pessoas apresentando traços moderados, até estabelecimento de limites protetores eficazes em casos mais severos. Finalmente, priorize consistentemente seu bem-estar psicológico durante todo o processo. A implementação destas estratégias representa investimento significativo de recursos emocionais e cognitivos que deve ser equilibrado com autocuidado adequado. Esta priorização não representa egoísmo, mas necessidade prática. Sua capacidade de manter consistência estratégica depende diretamente de seus recursos psicológicos disponíveis. Ao concluirmos esta jornada pela complexa paisagem psicológica da interação com personalidades narcisistas, emerge uma verdade fundamental. A capacidade de influenciar positivamente estes relacionamentos não depende de manipulação ou submissão, mas de compreensão profunda e implementação estratégica de princípios psicológicos sólidos. Descobrimos que por trás da aparente impenetrabilidade do comportamento narcisista, existem padrões previsíveis e pontos de acesso que permitem estabelecer dinâmicas mais saudáveis e equilibradas. O segredo para transformar estas relações reside não no controle do outro, mas na consciência e gerenciamento de nossos próprios padrões reativos. Ao interromper ciclos disfuncionais estabelecidos, implementar limites saudáveis e recalibrar a economia emocional das interações, criamos condições onde novos padrões relacionais podem emergir naturalmente. Este processo não é rápido nem linear, mas sua eficácia está amplamente documentada tanto na literatura científica quanto na experiência clínica. É crucial reconhecer que a implementação destas estratégias não significa manipulação antiética, mas estabelecimento de equilíbrio em relações previamente desequilibradas. A diferença fundamental reside na intenção e no resultado final. Buscamos criar condições para interações mutuamente respeitosas, onde ambas as partes possam expressar necessidades legítimas, não estabelecer controle unilateral ou dominância. Talvez a descoberta mais significativa seja que, ao transformar nossa abordagem nestas interações desafiadoras, inevitavelmente transformamos a nós mesmos. Desenvolvemos maior autoconhecimento, estabelecemos limites mais saudáveis e cultivamos capacidade ampliada para navegar complexidades relacionais em todas as áreas de nossas vidas. O verdadeiro poder, descobrimos, não está em fazer um narcisista obedecer, mas em libertar-nos dos padrões reativos que perpetuam dinâmicas disfuncionais. A jornada que empreendemos juntos através destas páginas oferece mais que técnicas práticas. Proporciona nova lente através da qual podemos compreender e responder a desafios relacionais complexos. Armados com este conhecimento e perspectiva expandida, encontramo-nos não apenas mais capazes de influenciar positivamente interações com personalidades narcisistas, mas fundamentalmente transformados em nossa capacidade de cultivar relações autênticas, recíprocas e mutuamente enriquecedoras em todos os domínios de nossas vidas.